Fala aí, pessoal, canal Geometria Raiz aqui, professor Hamilton. Galera, nesse nosso mini curso aqui de parábolas, a gente já estudou, né, qual é o gráfico, já estudamos como que é mais ou menos o modelo matemático que está associado ao gráfico da parábola. Mas antes da gente continuar estudando isso, a gente precisa fazer uma revisão, né, de equação do segundo grau. E acredite, é legal a gente saber com profundidade as coisas que serão estudadas agora nesse mini curso, porque vai ajudar a gente bastante para resolver problemas de função quadrática. Legal? Bom, então, para a gente contar a história da solução de uma equação de segundo grau, a gente precisa voltar 4.000 anos aí na nossa linha do tempo, né? Onde os povos da Babilônia descobriram uma forma de resolver equações do segundo grau. Eles nem sabiam o que era a equação do segundo grau, mas já resolviam, né? Então, como que funcionava na época para eles? Bom, eles sempre tinham dois números, x e y, tá? De forma que a soma era conhecida, e eles chamavam de S, tudo bem? Não de S especificamente, né? Mas a gente vai colocar na nossa língua aqui, com as ferramentas que a gente conhece, mais ou menos a ideia do método que eles utilizavam, ok? Bom, e eles conheciam também o produto de dois números, tá? Que a gente vai representar aqui por P. Legal? Bom, com essas informações eles conseguiam fazer o seguinte: escrever y igual a S menos x. Perfeito? E no produto xy, substituir o valor do y por S menos x. Esse produto, a gente já sabe que vale P. Portanto, x vezes S menos x ao quadrado vai dar P. E aí, x ao quadrado menos xs mais P vai ser igual a zero. Então, descobrindo as raízes dessa equação aqui, o valor de x para essa equação, a gente já descobre o valor de y. Ok? E uma coisa que é legal saber é o seguinte, que se o x é raiz dessa equação, então o y também é raiz. Como a gente identifica isso? Basta substituir S menos x aqui que a gente consegue provar isso. Vamos fazer rapidinho, ó. S menos x no lugar de x ao quadrado. Vai ficar assim, ó, S menos x ao quadrado. S menos x no lugar de x. Vamos ver se essa afirmação é verdadeira mesmo. Ó, desenvolvendo aqui rapidamente, ó, fica assim, ó. Ok. Bom, a gente cancela aqui, ó, s quadrado com s quadrado. X ao quadrado mantém. E menos 2sx mais sx dá menos sx, mais p igual a zero. De fato, isso é uma verdade, portanto, S menos x é a raiz dessa equação. Então, a gente de fato está trabalhando com uma única equação que faz a gente descobrir o valor de x e de y. Perfeito? E como que eles calculavam as raízes de uma equação com esse aspecto aqui? Vamos fazer com um número para a gente entender melhor o processo. Vamos dizer que a gente quisesse as raízes de x ao quadrado menos 4x mais 2. Ou seja, a gente está atrás de dois números, x1 e x2, de forma que a soma desses dois números seja 4. Repara que a soma é o termo que acompanha o x com o sinal trocado. E o termo independente, 2, no caso aqui P, é o produto desses dois números que a gente está procurando. Então, a gente só tem que descobrir um jeito de resolver essa equação, que a gente vai descobrir quem é x1 e x2. E o que eles faziam? Bom, na época eles faziam o seguinte. Bom, a gente sabe que são dois números aqui, né? Então, em princípio, eles pensavam que os números seriam distintos. Então, a gente tem aqui, ó, x1 e x2 numa reta numérica. A gente consegue identificar que a média aritmética entre esses dois números é um número que está entre eles e que está à mesma distância na reta numérica de cada um deles. Então, a média aritmética está aqui, ó, que é x1 mais x2 dividido por 2.
Isso é a soma deles dividido por 2. Perfeito? Bom, se essa soma dividido por 2 está a uma distância igual a cada uma dessas raízes, então esse tamanho aqui a gente pode chamar de D e esse tamanho de D também. Ótimo. O que a gente pode fazer agora? Bom, a gente pode escrever o seguinte, que x1 ele é o resultado da soma sobre 2 excluída de D. E a gente pode escrever que x2 é o resultado da soma sobre 2 aumentada de D. Bom, dito isso, a gente consegue calcular o produto x1, x2, que vale P. Perfeito? Bom, então x1 é S sobre 2 menos D vezes S sobre 2 mais D, que é igual a P. Bom, quem é S sobre 2? Bom, no caso aqui, ó, vai ser 4 sobre 2, que é a soma dos dois dividido por 2. Então, vai dar 2. Menos D, que eu não sei quem é. E 2 mais D. Isso é igual ao produto. Que produto? Produto vale 2. Ok, está registrado. Bom, então, ó, 2 ao quadrado menos D ao quadrado é igual a 2. A conclusão é que D ao quadrado vale 2. Como D é maior do que zero, porque ele é a medida de um segmento, então D tem que ser raiz de 2. Ué, agora que você sabe o valor de D, você com certeza consegue descobrir quem é a primeira raiz e quem é a segunda. A primeira raiz vai ser metade da soma menos o valor de D. E a segunda raiz vai ser metade da soma mais o valor de D. E está aí as raízes da equação que a gente tinha ali para resolver inicialmente. Bom, para generalizar essa ideia, é muito fácil. Como que a gente faz? É só tomar essa parte aqui, ó, e continuar desenvolvendo algebricamente. Vamos fazer isso. Bom, isso aqui, ó, vezes isso vai ser S ao quadrado sobre 4 menos D ao quadrado. Isso é P. Portanto, D será S ao quadrado sobre 4 menos P, D ao quadrado, né? Isso vai dar S ao quadrado menos 4P sobre 4. E D, como é maior do que zero, D vai valer a raiz de S ao quadrado menos 4P dividido por 2. Só que nós não queremos D, queremos as raízes. Bom, qualquer uma dessas raízes aqui é sempre metade da soma mais ou menos o valor de D. Então qualquer raiz vai ser metade da soma mais ou menos esse valor de D aí, ó. Perfeito? Bom, então a gente tem aqui já um método fechado, né, para a gente resolver equações do segundo grau, tá? Que tenham esse aspecto aqui. Bom, agora a gente vai para a discussão, né, de algumas características envolvendo esse método aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, nós temos o resultado das raízes de uma equação com esse aspecto aqui, valendo sempre metade da soma das raízes, mais ou menos o valor desse termo aqui. Bom, uma coisa importante da gente perceber aqui é o seguinte: quando S quadrado menos 4P é igual a zero, esse termo todo aqui vale zero, ou seja, D vale zero, e x1 acaba sendo igual a x2, que acaba sendo igual a S sobre 2. Quer dizer, não vai haver duas raízes que sejam distintas. Na verdade, vamos ter apenas uma raiz com multiplicidade igual a 2, né? A nossa equação do segundo grau. Bom, quando S ao quadrado menos 4P é menor do que zero, então a gente vai ter um radical de um número negativo, ou seja, D não vai pertencer aos reais. E aí a gente vai ter as raízes
x1 e x2 não pertencendo aos números reais. E esse não será um tema discutido aqui no nosso mini curso, tudo bem? Então, o último caso que nos resta é o s ao quadrado menos 4p ser maior do que zero. Perfeito? Bom, quando isso ocorre, d pertence aos reais e x1 é diferente de x2, de forma que x1 e x2 sejam reais também. Tá? Então, aqui, x1 e x2 são reais. Tá? Bom, legal. Então, em geral, o que a gente consegue ver? Que s quadrado menos 4p é sempre maior ou igual a zero. Maior do que zero ou igual a zero. Legal. O que a gente consegue ter aqui é o seguinte, que s ao quadrado é maior do que 4p. Se eu dividir ambos os lados da desigualdade por 4, a gente tem o seguinte. Bom, eu posso reescrever isso como s sobre 2 elevado ao quadrado maior do que p. Perfeito? Bom, então nós temos aqui uma coisa muito importante. A metade da soma de dois números ao quadrado sempre é maior ou igual ao produto desses dois números. Se isso não acontecer, então a nossa equação não terá raízes reais. Essa era a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, né? Então, vamos só reescrever essa propriedade, né? A soma de dois números, vamos pensar em dois números aí, alfa e beta. A soma de dois números sobre 2 elevado ao quadrado tem que ser maior ou igual ao produto deles. Significa que se eu... Tá? E a gente está trabalhando aqui... Na verdade, vamos tomar esses números aqui, alfa e beta, sendo dois números agora que sejam reais, não nulos e não negativos. Tá bom? Só um caso particular aqui para a gente entender uma coisa importante. Tá? Quando isso acontece, a gente vai ter o seguinte, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui dessa desigualdade e a gente vai ter isso aqui, ó. Perfeito? Ou seja, a média aritmética entre dois números sempre é maior ou igual à média geométrica, quando esses números são pertencentes a esse conjunto aqui que eu expliquei aqui para vocês. Tá? E um caso particular é o seguinte, se alfa é diferente de beta e alfa e beta pertencem a esse conjunto, então a média aritmética é maior do que a média geométrica. Esse caso aqui também é bastante importante, tá? Então, são dois teoremas aqui que são muito comuns em Olimpíadas, em provas de concurso, tá? Que saem aí do estudo do método dos babilônicos, dos povos babilônicos, para a equação do segundo grau. Tudo bem, galera? Bom, agora a gente vai tratar desse assunto aqui de uma forma mais legal. Vamos lá. Bom, vamos imaginar o seguinte. Quando eles tinham a raiz quadrada de s ao quadrado menos 4p no meio desse processo, eles tinham que descobrir isso, certo? Bom, quando esse número tem uma raiz quadrada, né, a gente consegue calcular isso aqui de forma fácil. Beleza? Quando esse número aqui vale zero, né, que é um caso particular de quando tem raiz quadrada, é mais fácil ainda, porque a raiz quadrada de zero é zero mesmo. Não tem nem o que fazer. Agora, quando esse número aqui é um número que gera um radical, gera um número que é irracional, a gente precisa de um valor aproximado, né, para poder calcular isso. Então, eu gostaria de convidar vocês a entender agora, a aprender um método, tá, para a raiz quadrada, né, de um número, que vai ajudar a gente nesse processo aí. Vamos lá.